Fala amigos, beleza? Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Michael Flá. Passei uns dias aí sem publicar vídeos aqui neste canal, né? Muita coisa rolando aqui, rapaziada. Tô resolvendo situação aí de equipamento, local para fazer as gravações, mas tá tudo se resolvendo, graças a Deus. Vou voltar novamente a postar os vídeos aqui no canal Michel Flá. E tá acontecendo muita coisa, né? Claudinho no Flamengo novamente, Marcos Antônio Alácio aí tá tentando travar essa negociação com o Flamengo. Os russos também estão tentando dificultar novamente o Claudinho no Flamengo, mas de acordo com o Vene Casagrande, tudo pode acontecer nesta janela. O Claudinho pode sim ser contratado pelo Flamengo desta vez. E é claro que isso vai incomodar bastante os palmeirenses, né, meus amigos? Falando que o Flamengo não precisa disso, não precisa daquilo, enfim, falando muita coisa sem sentido, né, rapaziada? E os jornalistas também, né, que sempre estão falando de Flamengo, falando de Palmeiras, falando de outros clubes brasileiros, comentar um pouco sobre esse interesse do Flamengo em Marcos Antônio e também no Claudinho. Olha só o que o Felipe Facincani, o Sormani, entre outros, falaram aí sobre essa negociação do Flamengo. Será que o Flamengo realmente não precisa gastar energia com esses jogadores? Vamos ver o que os nossos amigos aí do canal Placar TV falaram? Se liga só. O Flamengo, meus senhores, tem 2 reforços engatilhados. Um pode ser aquele tiro certeiro no alvo. O outro pode ser aquela pistolinha d'água. Entendeu? Pode não acontecer nada. Mas aí é onde eu quero entrar. Flamengo buscando acordo de 18 milhões para comprar 100% do Claudinho, que pode, inclusive, até não ser por 100%, pegar uma parte para destravar a negociação, que aí tá o Claudinho, que saiu no último final de semana meio bravo com o técnico e tal, mas como o Zenit contratou o meia da seleção russa justamente para essa posição, já prevendo essa possível negociação, a história começa a ganhar um corpo mais facilitado ao Flamengo. Então a gente pode até destrinchar o que pode agregar esse Claudinho. Bom, pode não, vai agregar bastante, mas como que se escala numa equipe que vai ter uma forte concorrência agora do meio pra frente. E a outra negociação que tá travada é com o Marco Antônio. O Marcos Antônio, né? Que é Marcos Antônio, enfim, mas que é um jogador que pertence a Lazio, estava no PAOK da Grécia, que teve uma passagem pelo Shakhtar, mas que, sinceramente, cara, gastar essa energia toda por ele, eu tô achando muito que o Flamengo tem. Cara, eu vou te falar, até o Claudinho, assim... Porque claro o Claudinho justamente pode fazer essa função centralizado também, como já jogava no Bragantino. Porque quando jogava no Bragantino, o Claudinho dividiu o setor ofensivo com o Arthur. O Arthur jogava aberto pela direita e ele como centralizado. Então ele pode fazer a função de camisa 10. Pra que gastar energia com um atleta que, na minha modesta opinião, é bem mediano? Claudinho não. Claudinho é outra prateleira. Marcos Antônio... eu confesso que vi muito pouco do Marcos Antônio, não consigo nem julgar, mas o que eu acho é que o Flamengo não precisa desse jogador nesse momento. Não. Né? Então, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes é pouco considerada, assim, traçando um paralelo, guardadas as proporções. É que nem o Mbappé chegando no Real Madrid. Você fala, vai melhorar o time, mas quem que vai sair, entendeu? Você acha que as pessoas não consideram 12, direito. Né? Não vai dar pra... Não cabe todo mundo. Se o Flamengo não for perder o Arrascaeta, como acho que não vai, o De La Cruz, não vai perder... Já tá falando de Paquetá, ainda vem Claudinho, eu acho que... Sinceramente... Paquetá, não acredito que vem. Talvez o Claudinho seja porque já não andou do Paquetá, né? Eu acho até o Claudinho poderia ser mais útil do que o Paquetá. Porque já tem o Gerson, que é de uma característica parecida ao Paquetá, enfim... Mas eu acho que o Claudinho, se vier, de fato, fortalece ainda mais um elenco que já é excepcional. É um jogador que eu, pessoalmente, esperava mais na carreira dele. Achei que ele fosse ser um jogador de seleção brasileira, de um grande clube europeu. Ele quis ir pro Zenit, esperava que a guerra fosse explodir, né?
Mas mesmo sem guerra lá, os caras não liberam fácil também, né? E só libera pra China ou pra Arábia Saudita. Mas ainda o Zenit, agora, quando estava porque... na vitrine europeia, disputando as competições, muitos jogadores eram convocados para a seleção. Sim, o Zenit, Hulk, o Zenit sempre teve atletas que foram cedidos à seleção. O problema não foi o Zenit, o problema foi a guerra. Mas eu acho que aí tem a questão, o cara tá na Rússia, uma competitividade muito baixa, tem poucos times bons na Rússia. Hoje em dia nem tem mais, né? Naquela época de CSKA, tal, até tinha um pouco mais de Spartak, enfim. Ele tá numa liga muito ruim, eu acho que isso é um problema também. O cara vem pra cá, não sei se já chega jogando num nível alto de competitividade. Enfim, eu acho uma boa contratação se vier. Mas não acho que o Flamengo precise também ficar, 18 se milhões desdobrando. vale? Você pagaria? 18 milhões. Eu acho que se o Flamengo tem condições de fazer esse investimento, eu pagaria. Porque é um jogador a mais, entendeu? O campeonato não para em data FIFA. Você perde o Arrascaeta, você perde o Dela Cruz, você perde o Varela, você perde o Vinha, você perde o Pulgar, o jogador se machuca. É isso aí, velho. O Flamengo tava lidando muito bem com a situação, chegou a abrir 4 pontos do Palmeiras, hoje está a 1 ou 2 atrás. 2, né? Sim, 2. Então, os caras estão olhando Abriu pra o isso. bico, né? Eu acho que o Flamengo tá fazendo certo. É que agora os caras voltaram, né? Agora os caras voltam. Depois até voltar, de repente o cara não volta num bom nível. Eu acho que se você tem dinheiro... esse é o ponto. O Flamengo é quem tem dinheiro pra eu contrataria, entendeu? Olha lá. O Flamengo a 2 pontos do Palmeiras, já ficou a 4, né? Agora, eu mediria o esforço que o Flamengo tá tentando de destravar essa história do Marcos Antônio, que, repito, é um jogador bem nível mediano pra baixo. Eu lembro dele no Shakhtar. Normal, nada. Claudinho é diferente. Claudinho é outro nível. Não, jogou na seleção brasileira que foi campeã. Olímpica. Não. Batendo, inclusive, a Espanha na final, sim, né? 7 jogadores desse time da Espanha que tava lá no Olimpíada. Agora, exatamente, o time campeão da Euro, né? Exatamente. Não. Claudinho, esse talvez seja aqui uma unanimidade na nossa discussão. Eu gastaria, em vez de um esforço, até porque nessa posição, Sormani, o Gerson, se precisar, pode jogar mais à frente, como um terceiro homem de meio campo, e não só segundo. O Dela Cruz pode fazer essa função. Tem o Arrascaeta e tem o Claudinho, ou seja, o Flamengo tem 4 jogadores que podem jogar numa posição em que só tinha um, que era o Arrascaeta. E em vez de gastar energia em Marcos Antônio, mas aí gasta energia no lateral direito. Eu acho que o Flamengo poderia, por exemplo, ir atrás de um atacante, pensando já na perda do Gabigol. Já traz um cara agora. Não, acho que até não sei, eu acho que é uma posição meio resolvida pro Flamengo. Mas, Luiz, pra mim, a posição que hoje a torcida do Flamengo não tem nenhum tipo de certeza, fixação, é a lateral direita. Também. Que é o Wesley ou o Varela. O Varela tem jogado, né? Foi pra seleção, aliás, nem jogou, né? Ele é limitado. Vai pegar o lateral. O problema todo é que você tem laterais pra contratar. Isso é difícil. É difícil. Você vai contratar o Hakimi? Você consegue contratar? Não, o Palmeiras contratou o Giai. Walker? Não. Você consegue contratar o Alexander Arnold? Não consegue. Quem mais que tem lateral direito aí que é bom? O Palmeiras apostou no Giai, que é um jogador de seleção de base da Argentina. Vamos dizer, o Palmeiras vende o Mike. Não, aí não. Quem mais que tem aí? Não tem. É uma posição carente mesmo. Ele tem que olhar e peneirar em América do Sul, peneirar no futebol mexicano, não sei, na Europa, consegue repatriar alguém. Então, vai saber. Peneirar, eles peneiraram com o Varela, não deu certo. Como já tinham peneirado antes com o outro lateral, que era... Como é que era o nome do outro lateral? Tinha um outro lateral. Bom, enfim. Então... O Isla. Isso, que era o chileno. E veio da Juve. Veio da Juve. Entendeu? Então, Tem que contratar um lateral direito? Tem. Lateral esquerdo? Tem. Lateral esquerdo tá bem. O Vinha e o... Sim, não, lateral esquerdo tá resolvido. Eles tentaram contratar o Danilo. Tentaram contratar o Danilo. O Tite pediu. Entendeu? Acho que seria legal. Do futebol brasileiro. Claro que cabe. Pra seleção, não. Não, seleção não. Seleção, esquece. não. Seleção é outro Mas nível. pra jogar no Flamengo? Cabe. Ele, inclusive, é flamenguista. Ele já disse que gostaria. Então, eu tentaria esse tipo de esforço. Você convencer um cara como o Danilo, como o Flamengo trouxe o Rafinha à época, né? Que também já tava perdendo meio espaço na equipe, né? meio parecido, já com a mesma idade. Enfim, bom, é a tentativa que eu faria. Agora, não gastaria R$1
em Marcos Antônio. Eu realmente não conheço praticamente nada do jogador, mas acho que se ele fosse tão bom, ele não estaria emprestado ao PAOK pela Lazio. Não, a Lazio não quis, não teve espaço numa equipe. Aqui no Brasil. Não, ele era a base do Atlético Paranaense e foi jogar em Portugal, essas coisas todas, entendeu? Ele se criou fora do Brasil. Mas, repito... É ele, né? Hoje a Lazio não tinha ninguém. A Lazio, ela perdeu o Milinkovic-Savic pro Al-Hilal e ele poderia fazer essa função e não conseguiu fazer. Ficou Alberto, só o Luiz Alberto jogando hoje lá no meio. Então, assim, o Felipe Anderson foi embora. Ou seja, espaço abriu na Lazio. Espaço abriu para que ele pudesse se criar. Né? Então, e tá emprestado pro 5º, 6º escalão da Grécia, que é o PAOK, inclusive o time de onde surgiu o Abel Ferreira pro Palmeiras, né? Então, assim, com todo respeito, acho que o Flamengo tá dando 2 tiros. Um que vai ser na água e o outro, pra mim, que vai ser um tiro certeiro, né? Tem um superchat aqui do Luiz Fernando de R$5. O problema é que eu tô com um pedestal na minha cara. Daqui a lê pouco aí pra mim. Você consegue ler, Sormani? Esse daí tá falando mais do Corinthians, né? Nós estamos falando do Flamengo. Se entrar algum do Flamengo, eu leio aqui. Mas obrigado. Quem tá dando a cara é o Romero e não o Fagner. Daqui a pouco a gente lê o do Luiz Fernando aí, né? Quem tá dizendo que hoje quem está dando a cara pra bater é o Romero e não o Fagner, mostra como o Romero é mais importante. Sim. O Fagner. Obrigado, mostrando aí sobre liderança. Obrigado, viu, Luiz Fernando? Obrigado de coração, velho. Valeu. Se aparecer algum superchat aí do Flamengo, a gente coloca, porque nós estamos falando do Flamengo agora. Matheus Luz aqui, o negócio tá na minha cara que eu não consigo ver. O time do povo aonde só a elite do povo tem acesso, SAF pra ontem, ninguém nasce sabendo história. Aí deve ser a história do Corinthians também e sobre os preços de ingressos, né? Aí o Vitor CM é uma vergonha dizendo que o Textor administra alguma coisa. Ele colocou o dinheiro, ponto. Se existisse fair play financeiro, ele estava na roça. Eu não discordo completamente. Discordo completamente. Completamente. Não, só colocou dinheiro, ponto, não. Não. Sim. Não. Bom, eu vou falar. Ele é uma figura o Figueirense, há 6 anos, também teve uma SAF, tá? Que colocou o dinheiro. O Figueirense caiu para a 4ª divisão. Exatamente. Então não é só colocar dinheiro, amigo. Essas portas que ele tem no Lyon, no Crystal Palace, isso ajuda o Botafogo. Lógico a gente pode até debater aqui se, vale a pena você ter o Almada por 6 meses? Eu acho que vale. Se você ganhar um brasileiro com o cara, um Libertador. E já entrando nesse assunto Palmeiras e Botafogo, já que é o assunto SAF, então, Palmeiras e Botafogo, que é o duelo de amanhã, rapidinho, mas é só na minha visão, tá? Eu sou completamente contrário a fair play financeiro. Eu acho que é o seguinte... Se você gastou mais do que deve, tem que ser punido. Se você pode gastar e paga em dia, azar. Mas é isso, fair play financeiro, não é? Não, é teto, né? O fair play financeiro, ele meio que... Você é contra o teto. Sim. Você é contra o teto. Sim, porque o fair play é isso, né? Tipo, você tem que comprovar que você tem esse dinheiro pra gastar. Exatamente. Né? Como a NBA tem, né? Tem um teto salarial dos jogadores. Acho que no futebol funciona diferente, né? Você tem... Futebol você tem algumas... acho que tem um teto, sim. Tanto que o Barcelona não podia... Não, mas é que ele não pode gastar acima do que ele tem de receita. De receita, né? E aí o problema é que o City e o PSG, eles conseguem driblar com o dinheiro. Eu sou contra porque é o único jeito que a gente tem de segurar o jogador aqui e evitar que ele vai pra Europa. Se você estabelecer teto aqui, imagina o Flamengo com teto. O Flamengo com teto, ele não consegue trazer pro Brasil. Não, teto não. Claro, não. Que os outros times tratem de ter administrações corretas, exato, saudáveis, para que venham a ocupar o lugar do Flamengo. Não tem segredo. O que o Flamengo fez é o que qualquer time poderia fazer dentro do seu tamanho e não faz. Fecha a torneira. O Corinthians tem a maior torcida na região com o maior poder aquisitivo do Brasil. O potencial de faturamento do Corinthians é maior que o do Flamengo. Como o Palmeiras. Só que o Corinthians é mal administrado. O Flamengo é super bem administrado. Como o Palmeiras fez. O Palmeiras fechou torneira. O Palmeiras teve um investimento forte de um cara que... ele só pôs dinheiro lá, o Paulo Nobre. Não, o Paulo Nobre revitalizou a categoria de base. Pagou conta de dois. Revitalizou a categoria de base, trouxe profissionais de excelência no Brasil, construiu um CT. Não, contratou o Alexandre Matos, né? Sim, você contratou alguém que entende de reformulação de elenco. Você faz tudo, imagina. As pessoas acham que é colocar dinheiro. Quantas empresas que são milionárias que quebram porque justamente... Bom, não vou dar nomes aqui, mas tem uma que tá passando por recuperação judicial aí, que tá devendo até as cuecas. E o cara colocando dinheiro em paraíso fiscal. Pelo amor de Deus, entendeu? Sabe? Não é assim que funciona. E sobre o Palmeiras e o Botafogo, senhor Fábio Sormani, você tem elogiado bastante o time do Botafogo.
Gosto muito. De que talvez hoje, pra você, é o futebol que tá sendo o melhor jogado. Não sei se é o melhor, mas tá entre os melhores. Entre os melhores. O Palmeiras não tem o melhor atacante pra mim do futebol brasileiro. O Palmeiras não tem o futebol vistoso, mas é um futebol que é competitivo. Aliás, você sabia que a pontuação que o Palmeiras tem até a 16ª rodada é uma pontuação até a 16ª rodada melhor do que as campanhas campeãs recentes? Amigos, lembrando que o Claudinho, né, já é um desejo do Flamengo há muito tempo. Isso me lembra muito a situação do De La Cruz. O Flamengo tentava e não acontecia, tentava, mas não conseguiu. O River Plate dificultava muito as coisas e até que o Flamengo foi lá e comprou o jogador à vista. E tá acontecendo mais ou menos isso com o Claudinho. Pode acontecer na verdade, né? Mas os russos estão dificultando aí. Mas tá melhor do que antes, gente. Essa novela está próximo aí de acabar, graças a Deus. O Claudinho tem uma grande chance de ser contratado pelo Flamengo já nesta janela de transferências. Já o Marcos Antônio, eu acho que vai melar. Não tá lá aquelas coisas não, tá uma frescurinha danada, meus amigos. A Lazio tá dificultando muito, né? Já estavam dando aí como certo essa contratação, mas parece que a Lazio voltou atrás. Estão ali tentando, eu acho que, tirar mais dinheiro do Flamengo, né? Os caras crescem o olho quando se trata do Flamengo. É uma situação muito complicada. Mas será que o Flamengo está exagerando em buscar esses reforços? O Flamengo bem que poderia conseguir um lateral direito, né, meus amigos? Mesmo que tenha renovado aí até em 2028 com o Wesley, que na minha opinião, cara, cada um, né, tem a sua opinião, mas a minha opinião foi muito errado essa renovação. Muito errado mesmo. Mas e aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário. Você gastaria sua energia em busca desses reforços aí que o Flamengo está interessado? Ou procuraria um lateral direito de preferência? Comenta aqui embaixo, já se inscreve no canal, já deixa aquele teu like e ativa o sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras.